E aí galera, bom dia, tudo bem pra vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Bruno Gá, tenho um canal no YouTube chamado Haas e eu estou me formando em Sociologia e às vezes faço alguns comentários políticos, faço resenhas, tento interpretar a conjuntura política atual. E hoje eu me deparei com um periódico na internet que dizia que o Bolsonaro pediu para o Marcos Pontes adiar o monitoramento de celulares, né? O que já está sendo efetuado aqui em São Paulo pelo tirano Dória, metido a Kizar, né? Kizar de Botox. O que acontece? Isso que o Bolsonaro está elucubrando fazer, né? Ou pensando, ou sei lá, é uma incongruência com o seu discurso, né? Até porque ele, desde o começo da pandemia aqui no Brasil, ele defendeu a medida de proteção, né? De isolamento vertical, que consiste em colocar de quarentena as pessoas que são mais suscetíveis a ser acometidas pelo vírus Covid-19, idosos, imunossuprimidos, etc. Então isso seria uma incongruência, né? Só a hipótese, né, só de isso ser de fato concretizado já é uma incongruência, né? Então eu acho que o Bolsonaro tem que refletir bastante e ver que isso não faz sentido algum, não tem lógica, é completamente ilógico, né? Agora, meditando sobre um assunto também que permeia o governo Bolsonaro, que é o assunto do Luiz Mandetta, né? Eu às vezes me indago, o que esse cara ainda está fazendo lá? Um cara que tem um posicionamento diametralmente diferente do presidente Jair Bolsonaro. Chega a ser uma coisa absurda. Ele fala uma coisa, defende de maneira ferrenha o isolamento horizontal, e o Bolsonaro, em algumas outras entrevistas, às vezes até no mesmo dia, defende o isolamento vertical. É uma coisa completamente incongruente. O que esse cara está fazendo no ministério ainda? Não dá para entender. Existem teorias de que o alto escalão do exército, né, foi lá e defendeu a permanência dele, etc. Não dá para entender, né? Esse tipo de conduta do Luiz Mandetta desmoraliza o presidente, demoniza o presidente, né? E isso dá subsídios para pessoas que são opostas ao governo Bolsonaro a falar mal do governo. É mais um subsídio. Então, é difícil você ver alguma lógica. É completamente incoerente e incongruente. Agora, aquela entrevista abjeta que ele cedeu ao Fantástico, aquilo foi uma das coisas mais venais que eu já vi na minha vida. As coisas mais venais. Entendeu? Estarrecedor. Não só a entrevista por si só, mas o conteúdo dela, né? A Globo, de maneira oportunista, vendo que o
Mandetta tem um posicionamento diametralmente diferente do Bolsonaro na questão do Covid-19 e por muitos do centrão e da esquerda e da oposição do Bolsonaro estão favoráveis à permanência dele para querer desestabilizar de fato o governo, ela quis entrevistá-lo. Entendeu? E o que acontece? Ele falou um monte de asnice, um monte de asneiras, um monte de coisas absurdas, né? Ele deveria se sentir compungido de falar tanta, de reproduzir tanta besteira. Eu poderia elencar várias aqui, mas uma delas é dialogar com traficantes e milicianos. Como assim, meu Deus? Quando você defendeu de maneira assertiva o isolamento horizontal, confinando pessoas que nem do grupo de risco são em suas casas de maneira totalitária, que nem o Dória está fazendo aqui em São Paulo, o Kizar Tupiniquim, ele quer agora dialogar com traficantes e milicianos. Por que você não dialogou com a população em geral, com a população trabalhadora, a população que produz, que agora está em suma desempregada, né? Mais de 600 mil empresas quebradas, né? 16 milhões de desempregados. O que acontece, hein, Mandetta? Qual é o seu problema mental? Você tem bosta no lugar de massa no encéfalo? Não dá para entender, né? Qual é a sua real intenção, né? Então, só de ele reproduzir uma coisa dessa já é algo absurdo. Você não tem que ter diálogo com esse tipo de pessoa, com essas pessoas. Você não deve ter diálogo, você deve ter diálogo com as pessoas de bem que você confinou em casa de maneira totalitária. Ah, mas foi o conselho da OMS. A OMS não é, como eu disse no vídeo anterior, a OMS não é Deus. Tudo que a OMS, a narrativa, os conselhos da OMS não são insofismáveis. 150 países aderiram às medidas que foram aconselhadas pela OMS. O mundo tem 193. E os outros países? Outros 43 países? Existem divergências sobre isolamento vertical, isolamento horizontal, na classe médica. Existem infectologistas, epidemiologistas, pessoas da área da medicina que divergem sobre o isolamento horizontal. Entendeu? Então isso daí é besteira, é um absurdo. A OMS é uma instituição, ela não é um poder central que determina o que deve ser feito no mundo inteiro. O que é? Um tipo de poder único? Poder global? O que é isso? Não é assim, as coisas não são dessa forma, né? Parece que o que a OMS fala é algo insofismável, e não é bem assim, gente, né? Temos que ter um pouco de senso crítico e ouvir os dois lados. O problema é que existe uma hegemonia dentro dos meios de comunicação, né? Ministério da Saúde, de que só existe a maneira de se precaver, que é a maneira do isolamento horizontal. Isso é mentira, não só existe isso. É uma das possíveis maneiras de se proteger, de se precaver do vírus. E venhamos e convenhamos, um vírus com uma transmissibilidade tão dinâmica como esse, é impossível que bem mais da metade da população já não esteja infectado e 80% dela já
tenha adquirido o vírus e saído ilesa, né? Nós temos aí 15, 20% de pessoas que vão ter um problema mais sério, né? Isso daí é fato, né? Qualquer epidemiologista vai dizer isso, infectologista vai dizer isso. Agora, o problema é esse. Primeiro, vou elencar aqui: Bolsonaro não pode ser incongruente no seu discurso, elucubrando aí uma possível um possível monitoramento por celular, sendo que isso aí contraria completamente a sua narrativa. Segundo, o Mandetta não presta, é um câncer dentro do ministério que está criando metástase, né? E terceiro, a OMS não é uma instituição que tudo que ela fala é irrefutável. Médicos formados divergem sobre o mesmo tema. 43 países não aderiram às medidas da OMS. Então, galera, vamos pensar um pouco, né? Vamos pensar que nem gado. Vamos ter senso crítico, né? Eu sei que a galera muitas pessoas estão assustadas, mas nós não podemos nos deixar ser manipulados por uma mídia que dá meias verdades, que cede meias informações, entendeu? Parece que cada pessoa que morre de coronavírus no Brasil, eles dão notícias se regozijando. Uma coisa absurda. Nunca vi isso na vida, né? Então é isso, galera. Vamos pensar de uma maneira mais crítica, né? Toda a história tem dois lados, tem duas teorias, né? Existem vários fatores que implicam neste tipo de coisa. Agora, sobre o governo Bolsonaro, eu espero que ele reflita bastante e não use esse recurso, porque seria decepcionante e incongruente com o seu discurso e sua narrativa. No caso do Mandetta, tenho certeza absoluta que a permanência dele é completamente impossível, digamos assim. A permanência dele no ministério é curta. Ele parece que está tentando que o Bolsonaro demita ele e o Bolsonaro parece que quer que ele se demita. Então tá uma coisa assim. É isso aí, galera. Vamos pensar, vamos analisar de maneira crítica, tá? De maneira crítica. Não podemos aceitar nada sem pensar antes. E quando nós sofremos alguma injusta agressão, nós devemos nos insurgir, tá? É isso aí, galera. Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo.